Olá vocês, inscritos no canal Edna Tamashiro. Você ainda não é inscrito? Não perca o seu tempo, inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos. Hoje eu quero divulgar o canal da pastora Arlene Gonçalves, um canal abençoado com lindos louvores para edificar as nossas vidas. Pastora Arlene é serva do Senhor, mulher de Deus. Os louvores são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Pastora Arlene é a compositora de cada hino. E que vocês sejam abençoados ao ouvir o louvor que vem diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Vamos ajudar o canal da Serva do Senhor crescer. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e sejam notificados toda vez que a pastora Arlene postar o vídeo novo. Ouça os louvores, guardem a palavra no coração e vamos ajudar o canal da Serva do Senhor a crescer. Vamos crescer juntos. Meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre o vaso de alabastro. Uma lição muito preciosa que consta na palavra de Deus. Veja o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Aleluia, louvado seja Deus. Essa passagem, irmãos, se dá em Betânia. Betânia era a terra onde vivia Lázaro, o amigo de Jesus, e as suas duas irmãs, Marta e Maria. E a mulher que teve essa iniciativa de pegar um vaso de alabastro e quebrá-lo e derramar o perfume, ungindo a cabeça de Jesus, foi Maria, a irmã de Lázaro. Maria, desde o início, quando Jesus passou a visitá-los, ela preferia estar aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos do que ajudar sua irmã nos afazeres domésticos. Essa família, a qual Jesus amava, era uma família muito hospitaleira. É um exemplo de hospitalidade, porque quando Jesus chegava com seus discípulos, com quem quer que fosse, a recepção era calorosa, era amigável, era muito especial. E com isso, a história dessa família ficou registrada no Evangelho. E vamos meditar sobre esse vaso de alabastro. Segundo o dicionário bíblico de João Batista Ribeiro Santos, na página 26, diz que o vaso de alabastro é um frasco feito de pedra artesanalmente. Então, era feito um trabalho em pedras para se fazer esse vaso. Não é como os outros vasos que é feito do barro e o oleiro vai e molda o vaso. Aqui era com pedra. Era uma pedra parecida com mármore, porém mais suave em sua textura, e por isso era mais fácil de manusear. E esse vaso, ele era feito e dentro dele se colocava azeite, perfume, e esse unguento de nardo puro era um perfume preciosíssimo, muito caro. Então, quando ele enchia o vaso era tampado e lacrado. Por quê? Para que não se perdesse a essência do perfume. E ali, quando Maria foi ungir a cabeça de Jesus, ela teve que quebrar esse vaso. O vaso já era precioso,
O perfume precioso, quando ela quebrou o vaso, os discípulos já ficaram de olho. Quando ela derramou o perfume, aí eles se levantaram para falar que era um desperdício. Mas ela não se acovardou, ela não se deixou intimidar por conta desses comentários. E olha, para você ter noção do grande valor desse vaso de alabastro. Aqui os discípulos falam que ela poderia ter vendido por mais ou menos 300 dinheiros. Lá no Evangelho de João fala que foi Judas Iscariotes que falou essa frase, que poderia ter vendido por 300 dinheiros. Essa na minha versão da Bíblia, né? Fala 300 dinheiros, que é a versão traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, na verdade, naquela época, esses 300 dinheiros eram 300 denários. E um denário era aproximadamente o valor de uma diária do trabalhador, um dia de trabalho. 300 denários corresponde a quase um ano de trabalho para comprar um frasco de perfume. É um vaso de alabastro com unguento de nardo puro. E esse nardo puro, ele era uma essência, um perfume raro que era feito por raízes de uma planta do Himalaia ou nas regiões montanhosas da Índia. Então, com tudo isso, se a gente for calcular o valor que seria hoje aqui no Brasil, nos nossos dias, em que uma diária de uma empregada doméstica, uma diarista, que fica numa média de R$80, sendo que tem lugares que é R$120, R$100, R$70, mas vamos fazer uma média de R$80, 300 dinheiros correspondem a R$24 mil. Preço de um carro. Se a gente for levar em consideração, fazendo uma equiparação com outro objeto. Era o preço de um carro, no valor de R$24 mil, que custava um frasco de perfume. Um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, com o perfume precioso. E com certeza, Maria, ela não pegou um ano de trabalho para comprar o perfume. Ela trabalhou todos os dias, aí venceu os 300 dias, ela foi lá e comprou. Não. Por quê? Porque Maria, ela também tinha que ajudar nas despesas de casa, ela tinha suas despesas pessoais. Então, não levou somente um ano, com certeza. Se a gente quer comprar um carro, às vezes a gente leva quanto tempo trabalhando ainda para poder ter esse veículo quitado, vamos colocar assim, quitado, pagar os R$24 mil, nota em cima de nota. E Maria, ela tinha esse vaso preparado especialmente para uma ocasião especial. E qual foi essa ocasião que ela viu? Foi estar oferecendo ao Mestre, a Jesus, que tanto ensinou, que tanto ajudou, e ela, em forma de gratidão, ela fez esse gesto que ficou reconhecido, que muitos hoje levam em consideração, é tema de muitas pregações, de louvores, que mencionam o vaso de alabastro. Tão precioso é esse vaso. E Jesus, quando as pessoas se levantaram contra ela, falando que era um desperdício, ele falou, não, deixa ela, porque ela fez uma coisa boa. Por quê? Porque o perfume era derramado quando havia um sepultamento, para embalsamar o corpo. E Jesus sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado, ser morto. E ali ela já estava ungindo ele, preparando para essa hora. Aleluia! E vamos ver as lições que nós podemos tirar desse vaso de alabastro, desse gesto que Maria fez de ungir a cabeça de Jesus. Ela ofereceu o melhor para o Mestre, o melhor que ela tinha. Esse é o nosso dever.
oferecer o nosso melhor para Jesus, a melhor parte, a nossa primícia, a nossa vida, a nossa adoração. E ainda, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, Paulo nos diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Somos um vaso de alabastro de Deus e dentro de nós há um perfume precioso, que é o perfume de Cristo, é a essência de Cristo. Somos discípulos de Cristo, somos servos de Cristo e com isso, irmãos, nós temos que exalar essa essência. As pessoas têm que sentir e ver em nós um espelho de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Maria, ela deixou esse exemplo de nós oferecermos o nosso melhor. E é isso que nós devemos fazer, oferecer o nosso melhor a Deus, a melhor adoração a Deus, porque Deus é Espírito e como diz em João, Ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós, como vasos preciosos de Deus, que temos a essência de Cristo em nós, devemos ser os verdadeiros adoradores, aqueles que não se envergonham do Evangelho, não se envergonham de defender o nome de Deus, não se envergonham de adorar a Deus em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E o vaso, às vezes, ele tem que ser quebrado para que possa contagiar o ambiente com o perfume de Cristo. E quando o vaso é quebrado, irmãos, quando nós somos quebrados, quando nós passamos pelas aflições, pelas tribulações, pelas perseguições, quando passamos pelas dificuldades, quando passamos pela enfermidade, quando passamos pelo luto, quando passamos pelas perdas, quando passamos, irmãos, por tantas coisas que às vezes parece que não tem jeito, que nós vamos parar. É nesse momento que nós somos quebrados para exalar o perfume de Cristo. Por quê? Porque é nesse momento que nós temos que mostrar que Cristo vive e reina em nossas vidas, que Cristo é aquele que guia os nossos passos, que Ele é o principal, Ele é o centro da nossa vida, do nosso pensamento, das nossas atitudes. Porque, irmãos, adorar a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Adorar a Deus quando está tudo sobrando, a bonança está na nossa vida, é muito fácil. Adorar a Deus quando somos, nesse caso aqui do vaso de alabastro, somos bilionários e temos de sobra um vasinho de 24 mil reais, não é nada, é fácil. Mas e quando somos um diarista que ganhamos os 80 reais por dia e ali a gente junta talvez anos e anos para ter um conhecimento mais aprofundado da palavra e de repente naquela adoração vem a luta, vem a dificuldade, vem a perda material, vem a perda pessoal. E aí, é aí que nós vamos ver se esse período que nós trabalhamos para adquirir este conhecimento e se a nossa adoração é verdadeira, ela vai exalar o perfume de Cristo, porque nós vamos nos manter fortes, nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos vencer esses obstáculos todos. Não é fácil, mas é necessário, porque muitos vão olhar achando que nós vamos desistir. Mas o nosso Deus é aquele que honra a nossa fé e a nossa obediência. Então, meus amados, vamos ser um vaso de alabastro, vamos ter esse perfume precioso de Cristo em nossa vida e vamos exalar para todos. Desta forma, meus amados, vamos tomar posse desta palavra e que o Senhor continue falando aos vossos corações. Seja um vaso de alabastro, exale o perfume de Cristo que há em você. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E nos vemos no próximo vídeo.